Olá, boa noite pessoal, boa noite comunidade da Health 5D. Vamos hoje dar início a mais um bate-papo integrativo. Um minuto. Para quem não conhece, a Health 5D é a sua comunidade integrativa, a gente conecta você com nossos profissionais de saúde integrativa. Realizadores, eu, Paula Cohen, que sou terapeuta sistêmica, Larissa Cohen, que é nutricionista integrativa e funcional, a doutora Alessandra Cohen, que é dentista biológica, e a gente é a sua comunidade de trazer também informações sobre a saúde integrativa, sobre como integrar os corpos e ter o bem-estar da melhor forma possível. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Theta Healing. A saúde emocional é um dos pilares da Health 5D e nossa convidada de hoje para o Papo Integrativo, é uma profissional que, entre outras formações, é instrutora e facilitadora de Theta Healing, que é mais uma das ferramentas que temos para auxiliar no processo de cura e bem-estar. E temos cadastro aberto no site. Se você não se cadastrou ainda, vai na health5d.com.br e se cadastre como profissional ou como a pessoa que está interessada realmente em se cadastrar e conhecer esses profissionais integrativos. Eu estou aguardando agora para a entrada da Leopoldina Simões, que vai falar um pouquinho com a gente sobre o Theta Healing, e a doutora Alessandra Cohen também, que já está entrando para a gente iniciar esse papo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Leopoldina. Boa noite, meninas. Tudo bom? Boa noite, tudo bem. Gente, no nosso bate-papo de hoje. Bem-vinda ter você aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer falar sobre o Theta Healing. Obrigada pelo convite. Eu vou iniciar apresentando a Leopoldina. A Paula falou um pouquinho, né? Então, a Leopoldina Simões, ela é formada em Theta Healing e barras de Access, é pós-graduanda em Bioneuroemoção e analista existencial. E ela já tem uma formação prévia também, acadêmica, em administração. E quem quiser segui-la, ela tem 2 perfis no Instagram. Um é o leopoldina.simões e o outro Escolha Consciência. Legal. Eu queria abrir a live falando um pouquinho de um livro que eu acho muito interessante, que foi um livro que me trouxe um pouco para entender um pouco mais, para ficar mais palpável a história das emoções criarem situações no corpo físico, né? Que é um livro chamado Biologia da Crença, do Bruce Lipton. Ele é um pesquisador nos Estados Unidos e ele chegou à conclusão de que as crenças, né, de fato, fazem mudança no corpo, né? Então, eu vou ler um trechinho, um resumo que eu na internet que eu achei bem legal, só para a gente pontuar a abertura para a Leopoldina falar. O autor afirma ainda comportamentos básicos, crenças e atitudes são incorporadas às redes sinápticas de nossa mente subconsciente e uma vez que passam a fazer parte de nós, controlam nossa biologia pelo resto da vida, a menos que encontremos uma maneira de... Aí que entra uma palavra muito importante para a tese de Bruce Lipton, a crença. O autor fala dos efeitos que as crenças exercem em nosso corpo e mente. Fala das crenças limitantes, negativas e do igual efeito que essas crenças exercem sobre nós. E como tudo é absorvido no nível celular e nas estruturas básicas da nossa biologia, e são essas as estruturas que determinam nossos pensamentos, comportamentos, atitudes e até a nossa saúde. Então, para começar, eu pontuei um pouco aí dessa história do link, né, entre a biologia e a crença. E aí queria saber da Leopoldina, assim, o que são essas crenças, né? Como é que elas são criadas? Então, gente, esse livro é incrível, eu aconselho todo mundo, né? Hoje, na hora que você mandou, eu falei, nossa, que bom que elas têm noção desse livro, já leram. Realmente, ele é um pesquisador, né? Ele traz muito conteúdo relacionado às crenças. Mas eu vou falar aqui do ponto de vista do Theta Healing, o que são as crenças, né? Entender isso, para mim, me fez mudar um pouco, assim, a minha visão da vida, assim, né? Porque para o Theta Healing, crença é aquilo que você toma como verdade. Né? Então, tudo que você acredita, né, parece clichê, mas a gente tem diversas crenças, né? Tanto as boas, então se você acredita que você é capaz, que você é bonito, enfim, são suas crenças boas, e isso também está aí no seu DNA, mas a gente também tem as nossas crenças limitantes, que são as crenças que acabam impedindo a gente de realizar o que a gente gostaria de realizar, né? Fazer o que a gente gostaria de fazer na vida. E do ponto de vista do Theta Healing, que eu acho que é o mais legal de compartilhar aqui com vocês, existem 4 níveis de crenças, né? Então, a gente acredita que todas as crenças, nem todas as crenças são inconscientes, né? A gente tem um monte de crença que é consciente, que você sabe que você tem. Então, por exemplo, a sua crença religiosa, você sabe que você tem. E que você provavelmente herdou de alguém, né? Ou foi educado assim.
ou chegou no ponto da sua vida que você questionou e mudou. Mas existem um monte de crenças, que aí eu pego uma referência até daquele livro Poder do Subconsciente, né, do Joseph Murphy, que a maioria das nossas crenças, né, 95%, elas são inconscientes. Aí o Jung fala isso, Freud fala isso, enfim, né, tem vários pesquisadores, né, que falam isso, inclusive. Mas o que a gente precisa entender é que essas crenças inconscientes é que vão guiando a nossa vida, né? Então, por isso que, assim, no Theta Healing, a gente considera esses 4 níveis de crenças que muitas teorias, filosofias não consideram, né? Então, só para contextualizar, né? Essas crenças, por exemplo, a gente tem as nossas crenças do nível primário, que são as crenças que a gente aprende desde que a gente nasce, né? Então, eu costumo dizer que, às vezes, as crenças, elas são como se fossem lentes, né? Que a gente enxerga a realidade. Não necessariamente é uma verdade. A sua crença é uma verdade para você, mas não é uma verdade absoluta, né? Então, desses 4 níveis, a gente tem um primeiro nível, que é o nível de crença de tudo que você aprendeu. Algumas pessoas, né, alguns estudiosos falam que você já começa a aprender, inclusive, desde a barriga, desde a hora que você é concebido. Então, você já vai ouvindo ali, vai sentindo as emoções da sua mãe, né? Então, você já vai criando ali o seu sistema de crenças. E, a partir do momento que você nasce, você começa a enxergar a vida com os olhos, com aquilo que você vai vendo e com aquilo que as pessoas vão te ensinando. Então, as pessoas que te criam, a televisão, os livros, seus amigos, tudo isso vai criando as suas crenças, né? Vai criando aí o seu sistema de crenças. A maioria dessas, do primário, elas são conscientes, porque você viu, você acreditou, você criou ali a sua crença, né? Mas existem os outros 3 níveis que a gente considera no Theta, que são níveis muito inconscientes, né? Então, o segundo nível é o seu nível genético, que é o que o Bruce Lipton fala muito na biologia da crença. São as crenças que a gente vai pegando aí dos nossos ancestrais, né? Que a gente já vem com a gente. E, bom, eu sei que a Alessandra é mãe, não sei se as meninas aqui são mães, mas quem é mãe, eu acho que entende mais esse nível de crença, porque às vezes você vê seu filho fazendo uma coisa muito igual a você, ou muito igual ao pai, né? Uma vez eu vi meu filho fazendo uma coisa assim, igualzinho o avô dele fazia, e eu falei, gente, eu tenho certeza que ele nunca viu o avô dele fazendo isso, né? Então, assim, são aquelas crenças que vêm no seu nível mesmo genético, no seu DNA, que são coisas que vêm se repetindo aí, né? É a forma como os seus familiares acreditam na vida, e aquilo foi realmente passado para você através do DNA, inclusive crenças de doenças. Então, por exemplo, às vezes tem uma família, as famílias têm um determinado tipo de doença, né? Que a genética vai falando, né? Que você tem propensão a ter certo tipo de doença. Isso já está muito na crença, naquele padrão. E eu falo, às vezes você vai olhar o padrão daquela família, está muito coerente com aquela doença, né? De ter aquela doença. Então, e às vezes a gente cria crenças, cria as doenças também, até para poder pertencer àquela família. Existe uma crença, eu sei que vocês são aí da sistêmica também, mas a gente faz tudo para pertencer. Então, às vezes você já vem ali criando aquela crença para você pertencer àquele clã, né? Aquela família de origem. Então, essas crenças são aí do seu nível genético, você já nasce com elas, né? E tem um outro tipo de crença que a gente considera, que a gente chama de nível histórico. E o nível histórico é tanto do seu inconsciente, do inconsciente coletivo. Então, por exemplo, a cultura, o lugar onde você vive, tudo isso vai influenciar nas suas crenças, né? O que você assiste, né? Coisas que você nem está percebendo, mas está sendo criado ali. E também as crenças da ancestralidade. No Theta Healing, a gente considera acima de 7 gerações, que aí já é de um nível histórico. Para quem acredita em outras vidas, às vezes você vai achar alguém do Theta Healing que vai achar que isso é de outras vidas, mas você não precisa acreditar em outras vidas, né? Pode ser crenças da sua ancestralidade mais profunda, que aí você acaba herdando aquilo. E o Theta Healing tem um outro nível de crença que aí já vai para um lado mais espiritual, independente de religião, tá, gente? Importante falar que o Theta Healing não é religioso, mas a gente, no Theta Healing, acredita-se num ser superior, né? Numa energia superior. E esse último nível, né, pra gente, é o nível de alma. Então, são aquelas crenças que, de alguma forma, sua alma escolhe vir com aquele padrão ali, porque você precisa aprender algo aqui, nesse plano, para sua evolução. Mas basicamente a gente entende, né, que essas de alma, e principalmente essas de nível histórico e genético, elas são muito inconscientes mesmo, né? Então, às vezes, você tá ali repetindo um padrão familiar, que você não faz ideia, né? Às vezes, se você tá ressoando com alguém da sua ancestralidade que você nem sequer sabe que existe, mas que você tá ali pegando aquela crença, ou honrando, ou inconsciente tendo a crença que você precisa cumprir aquele padrão para honrar aquela pessoa, né? E isso, a sua vida vai sendo desenvolvida a partir
desse modelo mental que você tem, que muitas vezes você não faz nem ideia que você tem. Não sei se ficou claro, né? Desculpa, meninas, estou um pouco nervosa. Não, ficou claro. Então, Leopoldina, você diz que toda ação vem de uma crença. Sim, normalmente sim, né? Você vai agir a partir daquilo que você acredita, né? E Só que muitas vezes a crença está muito inconsciente. Então Sim. você age, você toma decisões, né, na sua vida, não é por aquilo que você tem noção de que é. Muitas vezes você toma por uma emoção muito inconsciente, por essas crenças que estão muito inconscientes ali, que você não faz ideia que você tem, né? Sim, e você pode passar assim, alguma dica até de como que fica, né, como que a pessoa... Olha só, a gente, no Teta, né, quando a gente vai fazer um atendimento, quando você aprende, a gente costuma testar a crença no corpo, né? A gente faz um teste no corpo. Pode ser um teste, tem um teste que nem é do Teta Healing. a identificar a pessoa mesmo, tá? Com as crenças, que está vivenciando coisas na vida, né? Situações indesejadas, né? Situações perturbantes, então perturbadoras, como que elas conseguem identificar que isso pode estar vindo de uma crença, ou então até identificar qual seria essa crença? Você tem alguma dica, alguma coisa que a pessoa possa fazer? Então é isso? Não, sim. Olha só, uma coisa que você pode fazer é primeiro questionar aquela situação, né? O questionamento ele é sempre importante ali. Entender, mas por que eu penso assim? Por que isso está acontecendo? Vamos lá, vamos supor. Você tem problemas financeiros, né? Problema financeiro é uma coisa que muita gente tem. Então, assim, entender o que eu penso sobre o dinheiro? Por que eu penso isso sobre o dinheiro? Né? Qual que é a origem desse meu pensamento? Isso é uma verdade? Isso é uma verdade absoluta? Ou eu estou pegando esse pensamento de alguém? Ou eu aprendi assim? Ou eu nem sei de onde vem isso, mas eu simplesmente acreditei, né? Então, isso é uma forma de você começar a questionar para identificar suas crenças. Então, um outro tipo, por exemplo, crenças de relacionamento amoroso, né? Essa também é muito comum, que as pessoas acham que os homens são maus, todo homem trai. Não é todo homem que trai. Mas por que você acredita nisso? De onde vem isso? Mas será que isso é uma verdade? Será que 100% dos homens vão trair? Não, isso aí te ensinaram. Né? Então, uma forma de você começar a questionar as suas crenças é questionar de onde elas estão vindo e por que você acredita nelas. Né? E tem uma outra coisa que também é muito importante, você entender o que você ganha acreditando nessa crença. Porque a gente sempre tem um ganho ali, né? Mesmo que muito inconsciente. Então, às vezes eu acredito nisso porque, sei lá, minha avó falava isso e eu gosto da minha avó, sabe? Assim, parece bobo, mas a gente tem muitas ressonâncias aí, que às vezes a gente, por exemplo, acredita em coisa... Oi, desculpa. Peraí que falhou o áudio. Não te ouvi. Falhou. Falei que até mesmo ficar na área de conforto, né? Você se manter numa área de conforto. Certas crenças te deixam... o seu ganho, na verdade, é simplesmente você se manter na... Sim. Sim. E às vezes você tem... Assim, aí eu sempre gosto de questionar um pouco mais, porque às vezes o ganho ali de ficar naquela zona de conforto pode ser até porque você tem medo de fazer mais sucesso que alguém, de brilhar mais do que alguém, né? Então, assim, de humilhar ou de humilhar alguém, né? Por exemplo, muitas mulheres têm crenças muito inconscientes, tá, gente? Que não podem ganhar mais que o marido. Eu atendo muitas mulheres que têm essa crença. Então, eu vejo mulheres, assim, brilhantes, que, assim, quando começam a ter oportunidade, elas começam a se sabotar, né? Ou adoecem, ou acontece alguma coisa, porque lá no consciente, elas têm essa crença, né? Que ou não podem ganhar mais que o marido, ou vai se separar, o casamento acaba se ganhar mais, né? Então, às vezes, a pessoa se mantém ali, nessa zona de conforto, porque ela tem algum medo, sabe? Às vezes, medo que tem inveja. A maioria das pessoas tem muito medo de ser invejada, né? A gente meio que é criado para não ser invejado. Não sei vocês, mas quando eu era criança, tinha muito isso, né? Minha mãe ficava muito assim, você não pode fazer inveja nos outros. Então, eu cresci muito nisso, eu não posso ser melhor do que ninguém, porque senão as pessoas não têm inveja de mim. Isso é um sentimento ruim, eu não quero ter esse sentimento. Então, você fica ali, muitas vezes você fica estagnado ali, porque você não se permite crescer por esse medo, né? E, Leopoldina, queria te fazer duas perguntas. A primeira é, assim, numa sessão, né, de Theta Healing, você já identifica, logo na primeira sessão, a crença limitante da pessoa? Sim, numa sessão... Assim, na verdade, o que a gente vai buscar, tá, gente? A gente tem milhões de crenças limitantes. O que a gente busca é a raiz daquela crença. Uhum. Então, quanto mais você encontra a raiz, a crença mais profunda que sustenta todas as outras, dali daquele bloco que você está trabalhando, daquele tema, mais efetivo aquilo vai ser.
né? Então, deixa eu dar um exemplo aqui, que eu acho que fica mais fácil. Eu tenho uma cliente que ela estava há anos tentando engravidar. E aí, ela veio numa sessão, a gente começou a entender o porquê, qual que era o pior dela engravidar. E claro que quando a gente pergunta qual que é o pior, né, todo mundo fala, não tem pior, isso é o meu sonho. Mas aí a gente vai começar a entender o que de ruim pode acontecer na sua vida se você, né, se você engravidar. E a pessoa começa, vou perder minha liberdade. Meu casamento vai ficar mal. Mas essa cliente, né, porque ela é minha aluna também específica, ela tinha uma crença, né? A gente foi, claro, a gente tem um roteiro, né? A gente vai perguntando ali, à medida do que a pessoa vai falando, a gente vai perguntando. Mas, na verdade, o problema dela ali, ela tinha um problema muito sério com a mãe. Ela não queria que a mãe fosse a avó, porque seria um presente que ela estaria dando para a mãe. E aí a gente chegou nessa conclusão, né? E entendeu que, assim, o pior ali da engravidar era dar esse neto para a mãe, ela não queria. E a gente limpa essa crença, né? A gente faz ali um processo para ressignificar essa crença. E, gente, acho que foi um dos atendimentos mais, assim, mais milagrosos, eu brinco, que eu fiz, porque, claro que quando a gente chega numa raiz, a pessoa normalmente se emociona muito, porque ela sabe que é, né, aquilo. E um mês depois ela estava grávida. Então, assim, foram anos tentando. Ela não tinha nada, ela não tinha problema nenhum de saúde, nem ela, nem o marido. E realmente o que travava era essa crença de, não posso dar esse presente, né, para minha mãe ser avó, né? Então, por exemplo, uma questão, desculpa. Você ficou com ela exatamente isso, essa questão da avó. Desculpa, querida, eu não escutei. Nessa sessão, então, por exemplo, você identificou com ela essa questão dessa crença relacionada à mãe dela, né? Sim. E geralmente, como é que você faz para trocar, né? Então, assim, a minha pergunta tem assim como base, como é que é esse fundamento do Theta Healing? Como é que a gente consegue, por exemplo, obter um resultado maravilhoso desse que você obteve, né? Como é que é esse funcionamento? Tá, vamos lá. O que a gente faz no Theta Healing, tá? A gente faz uma meditação que a gente leva a pessoa a acessar a onda cerebral teta. A base disso, né, se você olhar até nesse Poder do Subconsciente, né, do Joseph Murphy, ele fala que quando a gente está ali nesse estado de sonolento, a gente está entrando em teta, que é o horário que a gente mais consegue acessar o inconsciente. Então, o que a gente faz? A gente faz uma meditação com a pessoa e eu vou trazendo para ela frases positivas. Né? Então, por exemplo, nesse caso, eu pedi a permissão para ela. Você me permite, então, cancelar essa crença, né? Que você não pode ter esse filho, porque senão vai ser um presente para sua mãe, de trazer consciência, que é seguro que você tem esse filho, que é seguro. E claro que, nesse momento, né, eu também fiz umas outras crenças para ela perdoar a mãe, enfim, a gente foi trabalhando vários pedacinhos, né? Várias pecinhas ali desse quebra-cabeça. Mas, normalmente, a troca é assim. Através de uma meditação, a gente cancela a crença negativa e traz uma crença empoderadora. Né? A gente traz uma crença positiva. Então, é como se a gente apagasse ali uma sinapse neural negativa e acendesse ali, criasse um novo caminho neural, né? Uma nova sinapse ali positiva para a pessoa. E aí, o mais legal, né, que eu estava falando antes, a gente testa. Então, isso dá para a pessoa ver realmente que a crença saiu. Porque quando a gente vai testando no corpo, né, tanto na mão, tem um próprio movimento do corpo que a gente faz para identificar, e depois que a gente faz esse processo da meditação, a gente identifica que a crença saiu. A gente faz de novo para conferir. Se fosse o body talk, né? É mais ou menos, porque a gente não toca, né, para entender a crença. A gente faz, a gente testa. É um teste da cinesiologia, assim. Alguns homeopatas usam também. E até tem um movimento pendular do corpo para frente e para trás que a gente pode fazer. Uhum. É tipo o ring test, aquele que você vê a força muscular. É esse teste. Esse é um deles. A gente pode fazer no braço também. Uhum. Algumas pessoas, eu já fiz isso, né? Mas não é muito de prática. A gente pode usar até pêndulo assim, né? Mas isso eu só uso, assim, porque eu tenho experiência em casos muito de que a pessoa não consegue fazer com o próprio corpo. Porque tem algumas pessoas, isso é muito raro, né? Mas tem gente que é muito resistente. Ou às vezes, por exemplo, vem porque a mãe mandou, o marido mandou, sabe assim? E aí ela não quer fazer, né? Vai fazer, né? Às vezes as pessoas não sabem, não têm noção de nada. Aí cria uma resistência, né? Sim, às vezes
ela não se sente segura ali, né? Ela tem medo de perder aquela crença, né? Porque às vezes a crença tá tão enraizada que a pessoa é aquela crença, né? Então ela fica com medo de perder a referência. E aí, claro, eu faço um trabalho, mas tem gente que realmente ou tem problema no tônus muscular mesmo, e aí não dá para fazer. Uhum. E você acha que, por exemplo, você consegue já tocar nessa crença limitante, desfazer essa troca, não sei qual é o termo que você usa, em poucos momentos, em poucas sessões, ou isso varia de cada um? Como que funciona? Não, em uma sessão, gente, a gente trabalha muita crença, a gente trabalha muita coisa em uma sessão. A gente consegue fazer, eu tenho, assim, histórico de resultado de cliente em uma sessão, sabe? Na verdade, quando eu conheci o Theta Healing, eu fui numa sessão que era um atendimento popular, que era 15 minutos. E nessa sessão de 15 minutos, eu consegui trabalhar uma crença, né? Cancelar uma crença, tomar consciência, porque eu acho que talvez seja o mais importante ali. Você tomar consciência daquilo, sabe? Você entender, nossa, é isso que me trava. Isso está me travando nesse aspecto, né? E nessa sessão de 15 minutos, eu resolvi coisas que eu estava tentando resolver há mais de 20 anos na minha vida. Entende? Então, assim, o Theta Healing, ele é uma terapia muito rápida. Não é uma coisa que você precisa ficar fazendo para sempre, sabe? Às vezes, 1, 2, 3 sessões, você resolve aquela questão ali da sua vida. Né? Essa menina da gravidez mesmo foi uma sessão. Então, é uma terapia muito pontual, né? É assim, você pega um ponto e você leva. Não é aquela terapia que você fica indo constante toda semana. É uma terapia para você pegar aquele ponto e lidar com aquele, né? Exatamente. Falando assim mais da expectativa das pessoas, né, com relação ao tratamento. Até porque às vezes tem causas, né? Eu costumo falar que a maioria das pessoas é uma cebola, são várias camadas, né? Sim. Então, você tá falando, não, uma sessão a gente resolve, mas tem casos que você precisa ir explorando outras camadas. Como é que é nesse sentido? Não, claro, né? Nossa, foi até bom você falar isso, né? Porque assim, eu falei, pode ser uma sessão, mas, gente, tem gente que vai vir 20 e não vai resolver, né? Então, assim, cada sessão a gente vai trabalhando um monte de crenças, mas às vezes o que precisa ser resolvido está muito profundo, né? Então é o que você está falando, não é milagre, né? Eu sempre falo isso, gente, não é milagre, é processo, né? Mas às vezes você pode vir numa sessão e conseguir sim resolver aquilo que você está resolvendo, mas nenhuma sessão vai resolver a sua vida inteira, né? Eu costumo brincar, eu falo sempre, né, com os meus alunos, quando eu vou dar aula de teta básico, eu sempre falo, gente, ninguém vai sair do curso magro, bonito, saudável, com o amor da vida, porque, né, e milionário, né? Porque são várias camadas que você vai ter que ir trabalhando aí. Limpando, né? Às vezes a vida inteira, né? Vai ter coisa que você vai ter que trabalhar, dependendo daquele bloco ali, a vida inteira para realmente resolver. Sim, Leopoldina, deixa eu te fazer uma pergunta em relação a como que você explica a questão de relação de saúde e doença, né, com o Theta Healing. Como que você alcança esse... Eu sei que você vai identificar, né, com certeza tem um processo, né, início, meio e fim, mas até se você tiver um caso que possa... Eu sei que tem da gravidez, mas no caso de uma doença, onde a gente sabe que tem uma questão mais profunda, como que você trabalha isso? Olha só, a doença, normalmente, a pessoa que está doente, ela tem um ganho de estar doente. Por mais que, né, que eu falei, eu não gosto de falar assim, que às vezes você fala, não tem ganho nenhum. Mas esse ganho, ele pode ser uma ressonância familiar. Então, às vezes, a pessoa está doente para poder honrar alguém da família dela. Pode ser um ganho de chamar a atenção de alguém, né? Então, eu tenho o exemplo de um caso que a mulher pediu separação e o cara, ele desenvolveu um câncer porque ele não queria aceitar a separação. E aí, essa mulher ficou se sentindo muito culpada, né, de se separar e voltou para ele. Então ele usou essa doença como uma troca ali, né, como uma forma até de se vingar, né, daquela pessoa, daquela mulher. Ah, você não vai voltar? Então tá bom, então vou adoecer aqui. Muitas pessoas têm ganhos assim, né, por exemplo, chamar atenção. Então idosos que às vezes ficam muito sozinhos, então sempre criam doenças para poder fazer com que as pessoas cheguem para elas, né, fiquem ali com elas. Mas sempre, sempre, a doença, o caminho de identificar a doença é entender quando que essa doença começou, o que estava acontecendo na sua vida naquele momento que essa doença, né, desencadeou. E, claro que a gente não pergunta assim, né, o ganho direto para a pessoa, mas eu vou buscando entender qual que é o ganho que aquela pessoa tem de estar doente, né? Então, assim, eu tenho uma cliente que ela tinha uma labirintite, e aí a gente fez várias sessões para entender o porquê dessa labirintite dela, até que a gente chegou na raiz disso. A questão dela ela sempre julgou muito a mãe, porque a mãe era muito doente, ela não acreditava na mãe.
quando a mãe falava. E aí, quando a mãe dela morreu, ela desenvolveu essa doença, que era uma das doenças que a mãe tinha. Então, no fundo, essa crença, qual eram as crenças ali, né? Ela precisou pegar aquela doença para aliviar a culpa de não acreditar na mãe. E para honrar a mãe através daquela doença. Era como se a doença fizesse ela lembrar da mãe, né? E ela pagasse por ter julgado tanto a mãe, que ela se sentia tão culpada. E a gente trabalhou isso e ela nunca mais teve crises de labirintite. Tem eu uso muito, às vezes, no meu filho, né? Quando ele era menorzinho, eu usava sem ele... Hoje ele já entende, né? Mas antes ele não entendia. Mas eu fui, uma vez ele estava no hospital, o pai dele precisou se ausentar, né? Por um problema pessoal, e ele estava no hospital. E ele ficou todo empolado, gente. Ele comeu um negócio e ele se empolou todo. E ele ficava assim, você já ligou pro meu pai? Meu pai tá vindo? Você já ligou pro meu pai? Aí eu falei, não, filho, seu pai nem tá na cidade, né? Tá em outro estado, não pode vir agora e tal. Aí eu falei, fica em pé aí e tal. Aí ele ficou, eu falei, repete pra mim. Eu preciso ficar doente pra chamar a atenção do meu pai. E na hora que ele falou isso, olha só, ele não sabia, gente, era uma criança de 5 anos, né? O corpinho dele foi pra frente, que é um sim. Então, assim, aí eu pedi pra ele, eu fui fazendo os comandos, né? A gente faz alguns comandos junto com a meditação. E no outro dia, ele não tinha mais nenhuma pinta no corpo, nada. A médica até falou assim, nossa, o que você fez? Que magia foi essa aqui? Que a criança, eu cheguei aqui ontem à noite, ele estava todo empolado. E hoje ele não tem nada. E eu falei, eu fiz uns comandos aqui, né? Trabalhei uma crença aqui dele para limpar isso. Então, as doenças, elas sempre vão ter... Você precisa entender qual é o ganho indireto que a pessoa tem de estar ali doente, né? Às vezes, por exemplo, uma pessoa está cansada daquele trabalho e aí ela começa a adoecer porque ela não quer ir para o trabalho, né? Que ela não gosta mais daquele lugar. Então, assim, tem várias... Eu tive uma cliente que ela tinha algumas doenças autoimunes, ela não tinha condição nenhuma de comer fora de casa, ela tinha que comer a mesma coisa todo dia, não podia entrar em qualquer local, porque ela não sabia se tinha mofo, então você não sabia, como não sabia. Ela era muito específica com tudo, a gente começou a fazer o processo dela do coaching, com a constelação, com o reiki. Chegou no momento em que a gente fez esse trabalho, né, dos ganhos dela, que essa doença estava trazendo para ela, dentro da vida dela, porque as filhas não podiam ir para a escola, porque senão podia trazer doenças, e ela tinha uma sensibilidade muito forte. Nossa. Ela fazia o homeschooling, né, fazia a escola dentro de casa, então as filhas eram sempre com ela, o marido que trabalhava fora sustenta, e aí ela começou a ver todos os ganhos, então assim, e começou a ver também o que ela ganha quando ela fica bem. Você fica Exatamente. que muda a sua vida. Isso assustou ela de uma forma, porque as filhas voltam para a escola. Se ela fica bem, ela pode voltar a trabalhar. Se ela fica bem, né, as coisas começam a... Ela entrou ali no momento em que ela reconheceu e ela falou em alto e bom som, eu não estou pronta para melhorar. Sim. Tem muita gente que não tá, gente. A cura não é para qualquer um, eu falo. Porque às vezes a pessoa não tá pronta. Tem a frase do Hipócrates, né? De você perguntar se a pessoa está disposta a se livrar daquilo que a faz doente. Muitas pessoas não estão, de fato. Não. E tudo bem, cada um tem seu tempo, né? Mas a partir do momento que ela reconhece, às vezes até faz parte do processo, né? De você começar a amadurecer aquela ideia, né? E de reconhecer que você fez aquilo e que você pode fazer na sua mão. É só você escolher o momento. Exatamente. Eu fiz a minha parte. Agora ela de uma forma que... Mas é interessante como isso funciona realmente, né? Que a gente, muitas das vezes, a gente não reconhece, não entende, não sabe. E fica só naquela fica martirizando, né? Uma martirização, fica lento, por que eu tenho isso, que a minha vida é assim, assada, eu não posso comer, eu não posso sair, eu não posso me divertir. Mas ela não tem ideia e noção de que é ela que está segurando aquilo tudo. Que é ela que segura. Entendeu? Que é mais disso do que a doença dela. Ela não está, né? É um processo. E eu me lembrei de uma outra coisa, contando, né, que você falou aí, me lembrei de uma cliente minha que teve um caso parecido. Que ela tinha uma doença autoimune e ela não podia comer nada. Ela tinha que comer assim, hoje eu só posso comer batata, amanhã eu só posso comer macarrão. Tinha várias coisas que ela não podia comer. E a coisa que ela mais amava na vida era comer, sabe? Ela era, assim, o maior prazer da vida dela. E aí eu fui entender, assim, eu falei, gente, isso é punição, né? Ela tá se punindo por algo. E aí foi também algumas sessões para entender por que ela estava se punindo. E aí ela falou, Léo, minha família é toda extremamente católica. Eu já morava com meu namorado totalmente contra a minha família. E quando eu fui casar, já estava tudo pronto para eu casar, só que eu ia casar daqui a, sei lá, 6 meses. E eu descobri que eu estava grávida. E para aquilo, para minha mãe e para meu pai,
pai foi, assim, a pior notícia, porque foi uma vergonha para eles. Imagina, gente, isso no interior, ela morava no interior, né? Então, assim, essa doença dela, no caso, era uma forma dela se punir de tanta culpa que ela tinha de ter engravidado antes do casamento, que era como se, assim, ela desonrou muito os pais, né? E ela ficou com essa doença como se fosse realmente, né, mereço pagar por isso. Que aí entra até em crenças religiosas, né, gente? Porque muitas crenças religiosas aí de muita culpa, nada contra nenhuma religião, tá? É só porque realmente, às vezes, a gente tem essas crenças, né? Eu tinha várias, né, quando eu comecei, porque eu fui criada na igreja católica. Então, inclusive, eu tinha muita culpa de ter me divorciado, porque inconsciente, para mim, casamento era para sempre, sabe? Que é o que eu aprendi, né, na tradicional família mineira. Né, que eu acho que o Deus, o homem não separa, né? Tem essa fala, né? Tem essa fala. Mas eu penso como quem se juntou foram vocês, não foi? Oi? Peraí. Junto foi vocês, foram os humanos que decidiram se casar, né? Exatamente, exatamente. Então é muito... Olha, Leopoldina, e assim, você trabalha com barras de Access também, né? E você une as duas terapias? Como é que você faz? Sim, na verdade eu trabalho, barras eu até estou trabalhando um pouco menos, porque com a pandemia eu acabei desacelerando, porque não era uma coisa que eu conseguia, né, fazer na pandemia, porque barras, qual que é a diferença? Os dois vão atingir a mesma coisa, vão trabalhar ali o inconsciente, tá? Só que barras vai trabalhar, não só barras, mas o Access como um todo, trabalha a memória corporal, né, da pessoa, e que ficou gravado no corpo, né? Então a gente vai trabalhando esses processos. O que eu faço hoje em dia? Eu também sou consteladora, então, e estou fazendo, né, a bioneuro e o analista existencial. Também sou coach, enfim, já fiz diversas formações. Eu não consigo, gente, eu misturo tudo que eu sei para poder entender ali o sistema de crenças daquela pessoa. Por que ela está criando aquela realidade para ela? Né? Então, às vezes eu tenho clientes do individual que eu preciso fazer barras na pessoa, porque tem coisas ali que tá muito... É como se assim, tá muito no HD interno. Então, barras não tem como a gente saber o que foi trabalhado na sessão. Aquilo, ela só vai limpando ali aquelas memórias. É como se estivesse limpando para criar espaço ali para uma nova realidade. E aí tem clientes que eu percebo que eu preciso fazer esse processo corporal para a pessoa limpar mesmo esses blocos e dar espaço para que coisas novas aconteçam. Muito legal. Olha, a Agnes está perguntando como que se percebe no paciente que a doença é pela culpa ou é real? Pela história. E aí não tem como. Assim, o sistema de crença, gente, ele é muito individual. Não tem, até existem, né? Por exemplo, eu já trouxe aqui para vocês, para mostrar, existe um livro aqui do Theta Healing que chama Doenças e Desordens. E ele vai falando mais ou menos, né? Por exemplo, se você tem problema de coração, quais são as crenças que você pode ter. Mas não existe um, sabe? Pode ser. Não é matemática, né? Não é 2 mais 2, 4, né? Você precisa entender a história daquela pessoa, né? E a gente aqui que é sistêmico, né? Precisa entender a história familiar. De onde ela está vindo esses padrões? Por que ela está honrando, né? Onde ela está com... Tem uma coisa no Theta, né? Que eu faço no Theta, mas tem em outras técnicas também. Quais são as fidelidades ali energéticas daquela pessoa? Né? Por que ela está criando compromissos energéticos para ela que ela acaba criando crenças a partir daqueles compromissos, né? Então... Para você saber se é culpa, se é real, você precisa entender a história da pessoa. Não tem como. Não tem como saber, assim, isso é isso, sabe? Não é matemático. Mas tem a possibilidade essa realidade, né? Então, essa realidade, como que ela foi criada? É isso que você está falando, né? A minha visão é de que toda crença, pensamento, tudo isso tem uma certa vibração, uma carga energética, né? Claro. Quando você vibra naquela energia não tão positiva, negativa, você fica mais suscetível a desenvolver uma doença de acordo com aquele nível vibratório que você está. Então, é o conjunto das duas coisas, né? Um emocional que permitiu que uma doença se instalasse. Então, não é porque você não tem uma doença física que você não vai ter uma carga emocional também. Então, por isso até que a gente coloca muito essa história de você ter que tratar mais de um corpo ao mesmo tempo, né? Não adianta o médico e não olhar para a causa emocional disso, porque uma hora você vai acabar desenvolvendo uma outra doença, uma outra questão, né? De você tá sempre olhando para todos os campos onde essa doença, onde essa manifestação, onde esse sintoma pode ter raízes, né? Para a gente conseguir atuar de uma forma mais ampla.
A minha, Perfeito. minha contribuição para a tua resposta. E lembrar que esse sintoma, manifestação, está te chamando a atenção para alguma coisa, né? Alguma coisa Alguma que coisa precisa ser vista. Não é para a gente deixar passar, né? exato. Qualquer sintoma tem uma mensagem. Tem que ser olhado por Ah, sim. E o que a gente vê muito hoje em dia é você calar o sintoma, né? É tomar um remédio para calar o sintoma e aí aquilo vai evoluindo, aquela crença, aquela dor, aquela mágoa, aquela culpa, vai tudo se acumulando, né? Então, a ideia é, tem um sintoma, olhe para ele, desvenda ele, acha a crença que tá por trás, né, Leopoldina? Vai fundo em tudo para poder zerar a situação. olha para ele com julgamento, né? Porque na verdade a gente sempre olha com Uma coisa ruim, né? Pesada. E tudo é aprendizado, né? a O gente que aquilo está vindo te ensinar? Paula, a gente não tá ouvindo direito, fica cortando. Tá cortando. Tá, não, só complementando aí, né? O que você precisa aprender com aquilo ali, com esse sintoma? Tudo é um aprendizado também da sua alma, né? Às vezes você calar o sintoma, você também não está evoluindo, você não está aprendendo, você não vai entender o porquê que você criou aquilo, que às vezes é uma coisa que você realmente precisa deixar aí para o seu crescimento, né? Tudo tem um sentido, né? E também é muito difícil a gente conseguir calar alguma coisa por muito tempo, né? Então a gente cala até porque se aquilo ali é necessário, se você tem que passar e aprender aquilo, o corpo vai dar aqueles sintomas pequenos onde você consegue, né, tapear um pouquinho por um tempo, mas depois o corpo vai gritar de outras formas, até onde você tem que parar, até onde ele te para, fala, não, agora você vai olhar, você já deixou muito tempo, né? Com certeza. Também a gente tem que ficar, por isso que é bom ficar de olho nos sintomas pequenos, não deixar para lá, né? É grande. É besteira, só um remedinho já melhorou e eu continuo aqui meu dia. Até pode um remedinho continuar o dia, mas lembra de pensar nele. Por que ele veio, né? Por que aconteceu aquilo? A gente pode viver bem. Os remédios estão aí para isso, para ajudar a gente também a viver bem a processos. Só que o importante é a gente fazer tudo junto. A gente toma um remédio para melhorar, mas a gente não vai esquecer e deixar para lá. A gente vai olhar para aquilo, para que aquilo não volte, não piore, né? Para a gente consiga, como se fosse assim, mudar de fase, né? Passar, continuar. Então, E qual o livro do Teta Healing que fala das doenças? A Mônica está perguntando. Esse aqui, ó. Doenças e desordens, que chama. É porque a gente vê espelhado. A gente Vê espelhado, vê... né? Chama Doenças Doenças e Desordens. Qual é o autor? É a criadora do Teta Healing, Viana Stiebel, né? Que a gente chama de Viana Stiebel, mas escreve Viana Stiebel. Se você colocar lá na Amazon Teta Healing, vai aparecer todos os livros. E aí esse tá lá, chama Doenças e Desordens. Léo, como é que as pessoas te acham? A Paula colocou aí seus 2 perfis, né? O Escolha Consciência e o teu pessoal, né? E aí as pessoas podem te procurar pelo Teta, podem te procurar pela outra, mas na verdade o que você faz é uma mistura. Sim. Eu dou aula de Teta Healing. Desculpa. Você também é instrutora, né? Sim, eu sou instrutora de Teta Healing desde 2016, né? O Teta Healing são vários módulos, né? Eu sou instrutora de 7 módulos. Eu, inclusive, vou dar uma aula de módulo básico agora, no início de setembro. Então, quem quiser aprender mais sobre Teta Healing será muito bem-vindo nessa turma. E pode me chamar lá no meu direct. Eu também sempre faço as lives. É o que eu falo. Hoje, o meu atendimento, o Teta Healing é sempre a minha base, né? Eu uso o Teta Healing para limpar as crenças, né? Para ressignificar, para fazer as limpezas energéticas ali da crença. Mas eu também trabalho com diversas outras ferramentas. E eu criei ali o meu modelo, né, a minha metodologia de atendimento para ajudar da melhor forma as pessoas, né, a serem livres aí dessas limitações. E o que importa é que está tendo resultado, né? Isso é o que fala mais. Exatamente. Legal. Parabéns pelo trabalho. Parabéns. Obrigada. Leopoldina, a gente chegou no final da nossa live. Agradeço de coração tudo que você conseguiu passar para a gente. Foi bastante informação, muita clareza. Espero que as pessoas possam ter aproveitado bastante. Se alguém ainda tem alguma pergunta, pode fazer rapidamente. Se não, pode mandar no direct, né, Leopoldina? Sim, pode mandar. Estou à disposição. Até mesmo com a Hel 5D, também estamos disponíveis a receber perguntas. A live vai ficar gravada, vai ser passada para o YouTube logo mais. E também entra no YouTube, a gente já está com o canal aberto com o YouTube, né, o Hel 5D. Então já pode acessar diretamente a nossa página, nosso canal. E é isso, gente. Agradeço de coração a nossa live de hoje. Teremos mais. Fiquem atentos e ligados que a gente está sempre postando no Instagram como que vai ser a próxima live, o assunto. Chame seus amigos, familiares. A gente está aqui querendo criar essa comunidade para trazer muita informação, muita consciência, né, para as pessoas
conseguirem alcançar o bem-estar de uma forma integral, que esteja integrada, que realmente a longo prazo, né? É isso. É isso, a longo prazo. A curto, médio e longo prazo. Então, é duradouro, isso que eu quis dizer, duradouro. Quanto mais melhor. E rápida e que não dure. É isso. Então, agradeço de coração a todo mundo que esteve aqui. Larissa, Alessandra, Leopoldina. Muito obrigada, boa noite e até o próximo Papo Integrativo. Obrigada, Leopoldina. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite, adorei. Parabéns e sucesso aí. Amei o projeto de vocês. Realmente acho que o mundo precisa aí dessa contribuição. E que seja um sucesso, que vocês possam atingir muita gente e ajudar muita gente aí. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite.